Uma das mais antigas, quiçá a mais antiga, referência à mãe de Jesus está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. E Paulo diz o óbvio, vocês vão ver. Mas quando chegou a plenitude do tempo, essa ideia de plenitude do tempo tem aí uma linguagem, um tanto, pode ser escatológica, pode ser apocalíptica, né? Quando chegou naquilo que foi traçado desde o início por Deus, e chegou o momento de se revelar, o tal plano de Deus. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, tendo nascido de mulher, tendo nascido sob a lei. Então, tendo nascido de mulher. Não diz o nome, só diz o óbvio. Não. Jesus tem pais humanos. Claro, isso num olhar que vocês já sabem, eu não preciso ficar aqui toda hora me justificando. Eu sou historiador. Então, a ideia de nascimento divino, o pai de Jesus sendo Deus, comporta em si uma dimensão teológica que, de alguma maneira, não cabe aqui. Eu não entro muito nesses campos mais teológicos e leio a figura de Jesus como sendo um camponês tendo pais camponeses. Então, o que Paulo registra lá em Gálatas, um documento antiquíssimo, né, comumente datado da primeira metade dos anos 50 do século I. Olha como é que a cronologia vai ditando o meu ritmo, vai ditando a minha leitura. Eu não estou comentando, falando sobre a mãe de Jesus, não é? Começando pelos evangelhos. Estão reparando? O que eu proponho enquanto método de análise é a cronologia. Então, eu começo pelo texto mais antigo. Paulo, a única coisa que ele sabe nos anos 50 é que Jesus nasceu de uma mulher. Ponto. E olha, vocês sabem do quão importante para um historiador, para quem faz pesquisa, para quem reconhece que a ciência tem primazia nos estudos, o material paulino é decisivo para se estudar essas origens do movimento de Jesus. Não é? Por quê? Porque Paulo dá exemplos na própria Gálatas, na própria epístola de Gálatas, que ele conversou com Pedro, conversou com Tiago, conversou com João, pessoas de formas concretas, reais, que conheceram Jesus. Pô. E tudo que ele tem para nos dizer, lá em Gálatas 4, versículo 4, que Jesus nasceu de uma mulher. Então, não tem nome. Não tem nome. Aí, a gente agora avança no tempo. Saímos da primeira metade dos anos 50 e vamos em direção a um primeiro autor que a tradição deu o nome de Mateus. Ele vai, de alguma forma, trabalhar já uma genealogia e vai abrir com alguns comentários sobre essa mãe de Jesus. Então, só nos anos 80, sabemos se primeira metade, segunda metade dos anos 80 do século I,
aparece pela primeira vez a informação de que a mãe de Jesus se chama Maria, Miriam, Maria, né? Então, como é que nós procedemos aí? Como é que eu tenho ensinado o pessoal da escola a processar esse dado? É cronologia. Ora, se adota o princípio, se adota uma hipótese de que Jesus nasceu entre o ano 7 e o ano 4 antes da Era Comum, portanto, ainda durante o governo de Herodes o Grande, e a primeira referência ao nome da mãe de Jesus vir dos anos 80 do século I, nós temos um gap, nós temos um intervalo muito grande aí, 90, 100 anos. E aí, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: de onde saiu o nome Maria? De onde saiu todo o conjunto de informações que esse autor Mateus nos dará lá nos anos 80? Existia um arquivo público, de repente em Séforis, Tiberíades ou Jerusalém, existiria um arquivo público que esse autor pudesse, né, pedir uma cópia da certidão de nascimento de Jesus para saber como é que se deu essas coisas? Quem eram os seus pais, Maria, José, o ano que nasceu? Não. Então, Mateus está certamente trabalhando com alguma tradição que pode estar contida numa oralidade ou uma de suas fontes, onde ele tem a informação de que a mãe de Jesus chama-se Maria. Então, ele não tem acesso a um arquivo. Ele não tem um acesso ou a contraprovas de que Maria, de que a mãe de Jesus é Maria e que opera e que realiza um conjunto lá de ações. Não tem. Então, o dado concreto que me faz ter o pé atrás é a cronologia. Vimos, então, que 50, 60 anos depois de Jesus ter nascido, Paulo faz um registro muito simples de que Jesus nasceu de uma mulher. Não se especifica nome. 30 anos depois, um autor, que a tradição legou com o nome Mateus, chama essa mulher de Maria. Então, esses são os dados. Anos 90, estamos indo pela cronologia. Anos 90, um segundo autor vai intervir e vai falar também de Maria. É uma fonte, uma tradição comum para Mateus e para Lucas. Bom, e Marcos, Chevita? Marcos falou da mãe de Jesus, né? Marcos fala, mas ele também fala, não é, da família de Jesus. Ele menciona a família. E não de forma muito positiva. Se vocês abrirem, por exemplo, o Evangelho de Marcos, capítulo 3,
versículo 20, Jesus vai a Nazaré e a narrativa de Marcos é assim, olha. Tendo Jesus chegado à casa, de novo a multidão acorreu, de tal maneira que nem podiam comer o pão. Aí entra o 21. E quando os seus familiares ouviram isso, saíram para o refrear, para impedir o que ele saísse. Pois diziam, enlouqueceu. Então, de alguma forma, as referências à mãe de Jesus são muito superficiais, muito tênues. Claro que, na medida que a gente explorar outras variantes, a gente vai entendendo por quê. Então, primeiro dado que me faz ter reticências sobre a mãe de Jesus é que, quando começam a falar dela, já existe, cronologicamente falando, um intervalo de tempo muito grande. E esse intervalo de tempo precisa ser por nós considerado. Não pode passar batido, pois, do contrário, não é? A gente perde a dimensão do que é uma documentação, do que é uma fonte. Então, eu vou sempre ler, como eu ensino na escola, eu sempre vou ler um texto antes daquela correria de abrir o livro e sair lendo. Calma, deixa eu me inteirar. Poxa, Vitor, eu não tenho em casa uma biblioteca, pô. Vai no Google, digita lá, Evangelho de Mateus. Vários autores vão falar da cronologia do texto. Então, você, né, situa. Ou, se é da escola, então é mais fácil ainda. É só ir lá na aula de Mateus, primeira aula, tem lá a informação de que o documento, o Evangelho, é escrito nos anos 80. Mas se Jesus nasce entre o ano 7 e o ano 4, antes da Era Comum, Jesus nasce antes de Cristo, não é? Então, já botem o pé atrás. Comecem a se perguntar, de onde veio essa informação? De onde veio? Não pode enlouquecer. Como enlouquecer, Chevita? Bom, não pode começar assim. Pô, o autor Mateus, ele conhecia Tiago, o irmão de Jesus, que estava em Jerusalém. Aí ele foi lá, conversou com o Tiago. Tiago, me conta aí, irmão. Como é que era o nome da tua mãe? Ah, o nome da minha mãe era Maria. E do teu pai, José? Então eu fui anotando, quer dizer, o autor foi anotando. Quer dizer, se você envereda por aí a coisa é doida. Por que a coisa é maluca? Porque se você resolve falar para os teus amigos sobre essa história que o autor de Mateus conversou com Tiago, bom, teus amigos podem engolir. Pode falar, porra, tu é muito inteligente, fulano. Agora, se você pega um historiador interessado nesse tema, nesse recorte temporal, e fala que o autor de Mateus conversou com Tiago, ou um outro irmão de Jesus, e soube por eles, né, um pouco da história da família, bom, o historiador vai te perguntar, pô, isso é incrível, é fantástico, é extraordinário, mas cadê a prova? Cadê a documentação? Cadê a fonte? Então, isso, para evitar esse embaraço para você, para evitar de você, de repente, entre aspas, passar uma vergonha, né, o melhor é pensar a cronologia,
pensar as dificuldades de acesso a essas informações.